Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Edivar Saliba Júnior, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Vou continuar aí, então com a matéria de Collections, unidade 8, tá? Da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Ok? Eu subdividi aí, então essas videoaulas, né, em praticamente aí 6 partes. Né? Já falei sobre arranjos, né? Vou falar sobre listas hoje, pilhas, filas, pilhas, conjuntos e mapas nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar sobre listas. Bom, listas. O que são listas, né? A ideia da lista é aquela, vamos dizer assim, que você, por exemplo, tem uma casa, né? E você mora nessa casa. Cotidianamente você come, veste, bebe, dorme nessa casa, né? Você mora nessa casa, tá ok? Então, automaticamente, se você come nessa casa, né? Você compra comida para essa casa. E quando você vai ao supermercado, geralmente o que você faz? Você cria uma lista, né? Você pega um bloquinho e anota ali diversos itens que estão faltando na sua casa, ok? Muito bem. Então essa é a ideia de uma lista, né? Então você cria aquela listinha e você vai ao supermercado. Chegando no supermercado com o bloquinho na mão e a caneta na mão, você pega um carrinho, né? Vai passando pelos corredores. O primeiro item da sua lista, por exemplo, é batata, tá? Batata. O segundo é arroz, o terceiro feijão. O quarto é chocolate e o quinto cerveja, tá? Então tem os 5 itens aí. Relembrando, batata, arroz, feijão, chocolate e cerveja, ok? Nessa ordem, ok? Muito bem. Mas é uma lista, né? Então, aí você entrou no supermercado, passou pelo primeiro corredor, o que você viu? Você viu ali o chocolate. Você vai pegar o chocolate ou não? Você, como ele é o quarto item da lista, você vai ter que pegar os 3 primeiros para depois pegar o chocolate? De forma alguma. Claro que não, né? Você vai pegar ele na hora. Você pega ele ali e já corta ele da lista, mesmo ele sendo o quarto item da lista, ok? Não tem problema algum. Continua andando pelos corredores, aí você achou arroz. Opa, é o segundo item da lista. Você tem que pagar a batata primeiro? Não. Você pega o arroz ali e já corta ele da lista, né? Independente dele ser o primeiro ou o segundo item, tanto faz. Isso, assim que funciona uma lista, né? Há uma ordem de entrada, mas não há uma ordem de saída, ok? Bom, é isso, tá? Vamos lá então. É diferente de uma lista, de uma pilha e de uma fila, né? Que numa fila, por exemplo, o primeiro que entra é o primeiro que sai, ok? E numa pilha, né? O primeiro que entra é o último que sai, mas eu vou falar isso mais depois, tá? A gente tem que entender agora nesse momento o seguinte: uma lista ela tem uma ordem de entrada, mas não tem uma ordem de saída, tá ok? Muito bem, a questão da listinha do supermercado aí que eu dei como exemplo, tá bom? Muito bem. Então, para simular uma lista em Java, nós temos aí 3 estruturas praticamente que são as mais utilizadas, tá bom? Primeiramente, né, eu tenho aí a interface list, tá? Que ela está lá no pacote java.util, ok? A interface list ela é implementada por Vector, que é uma classe, né, que está em desuso, como vocês estão vendo aí no slide, né, porque ela é uma implementação aí de arranjos, né, ou seja, de vetores, né, que vem lá do Java 1.0. Tá? Nós já estamos aí no Java, sei lá, acho que 15, tá? Não sei exatamente, mas não, 14 ou 15, uma coisa do gênero, tá bom? Muito bem. Então, assim, é muito antiga, tinha alguns problemas, tá? Mas às vezes vocês ainda podem encontrar algum software aí fazendo uso de Vector, ok? Mas está em desuso. Então, se você encontra um software que ainda faz uso de Vector e vai ter que dar manutenção nesse software, o que você faz? Você transforma tudo para ArrayList, que é o substituto dele, tá bom? Muito bem, e é o segundo item aí que eu tenho que falar dele, né? Ó, realiza basicamente as mesmas operações que o Vector, né? Porém aí com melhor desempenho, tá? Não só isso, ok? Tem mais coisas por trás. Foi consertado alguns bugzinhos em relação ao Vector aí também. E o último aí é o linked list, ou seja, a lista ligada, né? Que é a implementação aí para listas encadeadas, tá ok? Muito bem. Mas desses 3 aí, o mais utilizado na era atual, né? Na época atual, é o ArrayList, tá ok? Muito bem. E provavelmente é o que vocês vão mais utilizar aí nessa disciplina também, tá? Então tá aí a lista, né? A ideia que eu falei para vocês, né? Vocês vão criar a lista, você cria a lista com uma ordem de entrada pré-definida, né? Ou seja, existe uma ordem para entrada na lista, mas na hora de tirar você vai e marca qualquer um que você quiser tirar em qualquer ordem, né? Não tem problema, pode ser o primeiro, pode ser o último, tanto faz, né? Então essa é a ideia da lista. Vamos ao exemplo então
de uma lista usando aí o nosso array list, ok? Muito bem. Então vamos lá para o nosso Eclipse. Só um momento. Bom, então já estamos aqui no Eclipse. Vamos ver, identificar o seguinte, olha só. Eu vou fazer para vocês aqui o exemplo que está lá no meu site, tá? Mas vou fazer também alguns outros exemplos, tá ok? Muito bem, então vamos lá, olha só. Primeiramente, vamos pegar aqui, criar um novo projeto, né? New, né? Java Project. Vou chamar de unidade 8, collections, array list, tá? Finish. Não vou criar. Ok. Vou criar uma classe aqui, né? Principal, né? E vou colocar aqui, eu vou chamar ela de main também, tá? Beleza. Pedir para criar a classe principal aqui também. Método principal, né? Ótimo, está criado o projeto. Ok, vamos lá. Então, olha só. Primeiramente, vou criar aqui para a gente ver, ó, um vetor de strings, tá? Ele vai chamar dias, ok? E já vou instanciar ele aqui com domingo, né? Com os dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e por último, cadê sexta-feira, né? Por último aí o nosso bom e velho sábado. Ok, muito bem. Para a gente ficar com uma visão melhor aqui, eu vou quebrar o vetor aqui no meio, tá? Perfeito. Aí. Vou criar também agora aqui um array list. Okay. Ele vai ter o que a gente chama de operador diamante, tá? Aqui eu coloco o tipo de objeto, né, dentro desse operador diamante, que é o sinal de maior e menor, tá? Coloco o tipo de objeto que vai povoar o nosso array list, tá? Ótimo, eu dou o nome do array list, ele vai chamar dias da semana, ok? Vejam que o nosso vetor chama dias, né? O instanciar o objeto, array list, ok, beleza. Vejam que o Java está falando assim, olha, eu não sei quem que é array list, mas eu tenho uma ideia, tá? Cliquei aqui na lâmpada, né? Você já quer que faça o import do array list lá do pacote Java Root? Sim, eu quero, porque é esse cara mesmo que eu quero. Então já fez aqui o import para mim. Ok, muito bem. Então vejam que eu coloquei também o operador diamante aqui, e ele chama operador diamante justamente porque um do lado do outro parece um diamante, tá vendo? Beleza, tá? Em versões passadas era necessário você colocar igual eu coloquei aqui, string aqui e string aqui. No exemplo que eu deixei para vocês lá nos meus slides, você vai ver que existe a palavra string aqui, tá? Justamente porque foi feita num Java mais antigo, tá? Não me recordo da versão agora, mas já tem muito tempo que eu fiz esses exemplos, então por isso que tinha o string aqui. Hoje em dia não é mais necessário, basta colocar o operador diamante vazio, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, né? Agora vou usar o for avançado novamente, tá? Fazendo o seguinte, ó, a gente já sabe como é que funciona, né? Eu coloco uma variável, ok? 2 pontos e a collection que eu quero percorrer, que no caso aqui se chama dias, tá? Ou seja, é o meu vetor, né? Esse vetor aqui, tá? Ó. Muito bem. Aí o meu for avançado, né? Ele vai percorrer o vetor dias. E agora eu quero preencher, povoar, né, o meu array list,
né? Ou seja, o ArrayList é esse objeto que eu criei aqui, que se chama dias da semana. Eu quero povoar ele com o quê? Com os nomes dos dias da semana que estão lá no meu vetor dias. Então, como é que eu coloco um item, né? Adiciono um item na minha lista. É simples. Eu venho aqui e faço assim, ó, dias da semana, né? Ponto, chamo o método add, tá? O método add adiciona um objeto dentro da minha lista, né? No caso aqui, eu vou pegar quem? S, tá? Quem é S? S vai receber, né, a cada iteração aqui do formulário, do formulário do for, né, a cada iteração aqui com o vetor dias, ele vai receber uma posição lá do vetor, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Só para a gente ter uma ideia se isso funcionou ou não, vou fazer o seguinte, olha só. For, né? Vou colocar aqui a string S novamente, tá? Só que agora eu vou chamar dias da semana. Vejam que agora eu vou percorrer o ArrayList, tá? E agora, como é uma string, tá? Eu consigo fazer essa jogada, tá ok? Mas na verdade eu nem vou fazer dessa forma. Eu vou fazer como está lá no exemplo para vocês verem aí o funcionamento do iterator, tá? Então vejam bem, como eu falei para vocês, né, na teoria, o iterator ele é pré-criado, né? Toda vez que você cria um objeto do tipo collection, tá? Então eu vou declarar uma variável do tipo iterator, que eu vou chamar ela de d, tá? Só para ficar igual ao exemplo, ok? E como é que eu pego? Então eu tenho que instanciar o iterator, professor? Não, não tem, ele já está instanciado. Você vai só pegar a referência para ele, né? Como que você faz isso? Você pega o objeto dias da semana, ok? Dias da semana, ponto, tem um método que chama iterator, ok? Esse método devolve a referência aqui para a variável iterator, tá ok? Muito bem, né? Aqui o Java está me falando que ele não conhece iterator, né? Mas ele está falando o seguinte, olha, tem um iterator aqui, ó, lá em Javax Swing Text HTML, esse que você quer? Não, não é esse não, eu quero esse de baixo aqui, ó, da Java Útil, tá? Tomem cuidado com isso, tá vendo? Nem sempre é a primeira opção que a gente escolhe, não, tá? Nesse caso aqui foi a segunda, tá bom? É esse aqui, Java Útil, tá? Então ele fez o import aqui para mim agora, tá? Ótimo, tá ok? Muito bem. Agora eu vou trabalhar com esse iterator, né? Como é que eu trabalho com ele? Por exemplo, vou percorrer a lista, tá? O ArrayList, no caso aí, para saber, para imprimir todos os itens dele. Então eu coloco aqui, ó, D, que é meu iterator, né? Ponto. Next, tem próximo. Se houver um primeiro item, né? Porque aqui por enquanto ele não passou em nenhum, então ele vai imprimir esse próximo para mim, tá? Como? Da seguinte forma. Sysout, né? Vou colocar aqui só nem precisa colocar nada, que é string, né? Então vou colocar aqui d.next, tá? Então com o método next ele pula para o próximo, pula para o próximo, pula para o próximo. Como é uma string, eu não preciso fazer typecast nem nada, que ele vai imprimir a lista para mim dessa forma. Quer ver? Vamos executar. Tá aí, ó. Vejam que eu fiz? Eu criei um vetor, instanciei ele com os dias da semana. Joia, eu deixei aqui pregado aqui embaixo, que eu acho que fica melhor de entender, né? Então eu criei aqui o ArrayList dias da semana, né? Estou instanciando ele aqui, ó, né? Criando e instanciando, declarando, né? E instanciando, esses são os termos corretos, ok? Fiz um for avançado para percorrer dias, ok? Que é o meu vetor, e peguei item por item, joguei em S, e de S eu joguei aqui dentro de dias da semana, com o método add, ok? Muito bem. Então, fazendo isto, né, o que eu fiz? Eu peguei a referência para o iterator criado dentro dentro do ArrayList dias da semana, tá? E eu usei ele para percorrer a lista aqui como um todo e imprimir o valor de cada item da lista, né? E foi esse resultado que nós obtivemos, ó.
ok? Ou seja, os dias da semana foram copiados aí para dentro do meu ArrayList, tá bom? Muito bem. Então, esse aí é um exemplo, tá? Do uso de ArrayList. Veja que o ArrayList também, você pode fazer o seguinte. Se eu quiser saber, por exemplo, quem que é o 7º dia da semana. Na verdade, o ArrayList ele é como se fosse um vetor, né? Ou seja, ele começa de 0 e vai até sysout, o atalho, peraí, é isso. Ele começa de 0 e vai até n-1, ou seja, eu vou colocar aqui então, ó, barra n, né, o 7º dia da semana é dias da semana, ponto get, qual a posição? A 6, de 0 a 6, né? Dias da semana, aqui, de 0 a 6, né? 6 é a última posição, o vetor tem 7 dias, então 6 é a última posição, ok? Se eu imprimir agora, se eu executar agora, aí ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o 7º dia é o sábado, ok? Muito bem. Então é isso, né? Agora eu vou fazer um outro exemplo rapidamente aqui, tá? Vejam que aqui eu usei simplesmente o que? Dias da semana, né? Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, na verdade eu vou criar um outro aqui, ok? Fechar isso aqui então, tá? Minimizar isso aqui, vou criar um outro projeto. Unidade 8, collections, ArrayList, né? Vou colocar aqui exemplo 02, tá? Muito bem. Não vou criar essa tela. Vou criar a classe principal aqui. Vou criar o pacote principal. Vou criar a classe main aqui, tá? E o método main também. Pronto. Criado. Vou criar uma outra classe aqui já de uma vez. Essa classe vai se chamar aluno, tá? Pronto. Então agora tem duas classes, aluno e main, dentro do pacote principal. Nessa classe aluno, vou criar dois atributos: private string nome, private int idade. Ou melhor, matrícula. Matrícula. E vou até mudar de lugar aqui, tá? Matrícula e nome, tá? Professor, o aluno só tem esses atributos? Não, mas para o exemplo que a gente vai dar, serve, tá? Como eu criei os atributos privados, né? Então, eu tenho que criar os métodos getSet e também o método construtor. Então, vou usar o meu source aqui, né? Cadê? Generate getters and setters, né? Que é o generate constructor using fields. Na verdade, eu quero, né? Um construtor com campos, pode gerar para mim. Joia. Ficou colado aqui, eu vou... Isso. Agora eu quero um outro construtor, sem campos. Desselecionei todos, já gerou um construtor vazio aqui para mim. Esse super aqui, né, a gente não precisa dele por enquanto, então eu posso até tirar ele aqui, tá? Faltam só agora os métodos getSet, né, que automaticamente vou fazer eles serem gerados aqui também. Seleciono todos. Tá aí os métodos getSet. Então, só repassando, nossa classe está pronta. Nossa classe aluno tem dois atributos, matrícula e nome, tá? Temos o método construtor com campos, ok? Temos o método construtor vazio e os métodos getSet, ok? Muito bem. Agora vamos para a classe principal novamente, tá? Então agora eu vou criar um ArrayList, ok? Para a gente colocar criar alunos e colocar dentro desse ArrayList, tá bom? Vamos lá então. Olha só, primeiramente
Desculpem aí pelo barulho que aconteceu aí, tá? Vamos voltar aí normalmente, tá? Vou criar uma variável inteira aqui, que vai ser um tipo de resposta, tá? Vou chamar de resp, tá? Vou criar aqui um array list, que vai ter objetos do tipo aluno, ok? E eu vou chamar ele de alunos. E já vou instanciar ele aqui automaticamente, tá? O new, né? Array list. Muito bem, né? O Eclipse está gritando aqui, falando que ele não conhece array list. Vou pedir para ele colocar aqui para mim, né? Eu coloquei array list aqui, né? Array list. Opa, muito bem. Acho que agora ele vai certinho, vamos ver aqui. Sim, ó. Pacote Java útil, é isso que eu quero. Já fez o import aqui para mim, ótimo, né? Vamos lá então. Vejam só, agora, como é que eu crio então, né? Um objeto, né? Um software para eu colocar, né? Objetos dentro dele, né? Vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, olha. Vou criar aqui um do while, né? Do while resp igual a 1, tá? Então, enquanto a resposta for igual a 1, é para continuar no loop, ok? Depois que for diferente de 1, sai do loop e termina o programa. Muito bem. Então, vamos lá. Sai do loop, termina o programa e vamos colocar ele para imprimir, tá? Vou colocar, até escrever aqui para eu não esquecer. Imprimir array list. Joia. Daqui a pouco nós vamos fazer o imprimir. Então agora é o seguinte, vou pedir para o usuário, né? Vou falar assim, sysout, né? Digite a matrícula. Vou colocar um barra N aqui sempre, tá? Opa. Diferentemente da linguagem C, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, mas eu posso colocar, né? Eu preciso de um objeto scanner aqui também, tá? Eu posso colocar sempre nas palavras aqui, tá? Scanner, né? Eu vou chamar de SC, já vou instanciar ele aqui, new scanner. Ele precisa de um parâmetro aqui que é o system.in, tá? Muito bem, tenho que aqui dar um import nele também, né? Tá aqui, ó. Ótimo, joia. Então vou fazer o seguinte, ó. Quando ele entrar aqui, detalhe, né? Eu vou fazer assim, ó. Aluno. Não, vou até fazer o seguinte, quer ver? Eu vou declarar uma variável aluno aqui fora. Aluno ao só declarei, ó, tá? Aqui dentro eu vou fazer assim, ó, ao recebe new aluno. Opa. Vejam que nesse caso eu estou usando consultor vazio, né? Então, para eu colocar um valor lá dentro do objeto aluno, eu vou ter que fazer o seguinte, olha só. Ao, né, ponto set nome, né, set matrícula primeiramente, né, recebe aí sc.nextInt, que é o valor que for digitado pelo usuário do software, ok? Aí nós temos aquele problema, né? Eu já vou contornar ele aqui de uma vez, que é o problema ao mesmo que vocês usavam lá na linguagem C, né? Quando você tem a entrada de um número, né? Seja ele inteiro, float, e depois uma entrada de string, dá um salto, né? Então você usava o fflush lá na linguagem C, stdin, e agora que a gente usa o skip, tá? Ou então o skip não funciona em alguns sistemas operacionais, eu não sei o porquê, tá? Eu sei que quando isso não funciona, a gente tem que fazer algumas, não vamos falar gambiarras, né? Alguns recursos técnicos alternativos para isso funcione bem, tá? Mas enfim, já estou
já estou ali prevenindo sobre o salto que ia dar, tá bom? Eu vou pedir agora para digitar, então, digite o nome, ok? Muito bem, então tá aí, né? Então eu vou pegar o ponto 7 nome sc.nextLine, esse cara aqui que eu geralmente uso, pode ser o next também, mas eu prefiro usar o nextLine, ok? Muito bem, vejam que aqui então até aqui eu instanciei, né? Ó, eu declarei aqui, né? Instanciei aqui, tá? Atribuí valores aqui, tá? E agora eu vou incluir esse aluno no meu array list. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e ponho alunos, que é o nome do meu array list, né? Ó, tá? Ponto add. Add quem? O aluno que se chama não, né? A variável que carrega a referência para o aluno, que é all, ok? Muito bem. Então, feito isso aqui, tá? Já foi adicionado aí na lista, né? Se eu quiser, até posso dar uma mensagem aqui, mas não há necessidade. Joia, então, aí eu vou fazer uma outra coisa, né? Olha só. Vou perguntar o seguinte, olha, sysout, né? Deseja incluir outro aluno? Vou colocar aqui assim, ó, tracinho 2 para não. Opa. E vou fazer o seguinte, resp recebe sc.nextInt. E é isso, tá? Assim, agora, beleza, né? A hora que eu sair do loop aqui, eu vou imprimir, né? Vou imprimir aqui o aluno, tá bom? Então vejam bem. Aí olha só uma coisa. Eu tenho que fazer o seguinte, então. Posso fazer um for avançado? Posso, né? Posso fazer um for. Vou fazer das duas formas, tá? Olha só. O for tradicional seria assim, recebe 0, né? Como é que chama? Alunos, né? Ponto size. Opa. Fiz uma coisa aqui, né? E menor que alunos, ponto size, né? E mais. Dentro desse for, eu preciso imprimir o aluno, né? Como é que eu faço isso? Olha, muito simples, só pegar aqui e fazer o seguinte, olha. Vamos pegar aqui então, fazer o seguinte, sysout, né? Opa, barra n matrícula, né? Eu vou pegar aqui, ó. Vejam que eu vou pegar o nome do array list, ponto get index, que é o i, né? Ok. Então, get index, que é o i. E aqui eu posso pegar o seguinte, get matrícula, tá? Então, dessa forma eu peguei a posição do vetor aqui, né? E estou pegando o método getMatrícula do objeto que está naquela posição, tá? Mesma coisa aconteceria com nome, né? E aqui seria getNome. Ótimo. E aqui, só para ficar bacaninha, sysout. Pronto, vou cadastrar 2 ou 3 alunos aqui só para a gente testar, tá? Vamos lá. Ok. Matrícula 1, nome A. Sim. Matrícula 2, nome B. Sim. Matrícula 3, nome C. Não. Olha lá. Então imprimiu bonitinho. 1A, 2B, 3C. Ok?
Uma outra maneira que dá para fazer é o seguinte: você pode, ao invés, né, de você usar todo esse contexto aqui, né, você pode pegar uma referência para aquele aluno que está dentro do vetor, né? Então veja bem, eu posso chegar aqui, criar uma variável aqui, ó, aluno. Nem precisa criar aqui dentro não, tá? Pode criar aqui dentro, mas vai dar mais trabalho para o processador. Pode criar ela aqui fora. Aluno, vou chamar ele de, sei lá, item, tá? Ou AL, tanto faz, mas já tem um aluno AL lá, não vai dar certo, né? Vou chamar aqui de item, só para ficar diferente do outro, tá? Eu vou falar aqui assim, ó, item recebe alunos.get i. Então o que eu estou recebendo? A referência para o aluno que está na posição X, né, em determinado momento, tá? Joia. E aqui, ao invés de eu usar toda isso aqui, né, ou seja, o ArrayList, o nome do ArrayList mais o getPosition aqui, né, eu faço só aqui, ó, item, tá? Item. Muito bem, funciona da mesma forma. Opa, esqueci de pegar o método get item. Beleza, funciona da mesma forma. Vamos testar? Vamos lá então. Sim. Opa, não, né? Deveria ser 2, mas tudo bem. B. Sim. 3. Opa. 3C, né? 2 agora para não. Imprimiu para mim aqui então. 1A. 1B, porque eu esqueci aquela hora lá, mas enfim. 3C. Tá vendo que é a mesma coisa, né? Então, tá vendo? Eu posso trabalhar tanto com a referência, como eu estou trabalhando agora, quanto com a posição do array, como eu trabalhei no exemplo anterior. Ok? Muito bem, então esse aí foi um exemplo, né, onde eu criei realmente uma outra classe aluno aqui, né? Então, criei essa classe aluno, ok? E criei objetos dela aqui, né? Criei objetos aqui em tempo de execução, coloquei dentro de um ArrayList, né? E depois imprimi o ArrayList aqui para vocês, tá certo? Muito bem. No meu site existem outros exemplos, né, de ArrayList e outras estruturas aí, tá? Classe de gerenciamento, etc. Tá ok? Não deixem de consultar os exemplos que estão lá, tá? Não deixem de consultar também outros vídeos na internet falando sobre isto, tá? Outros professores, mas procurem sempre, né, ao procurar um vídeo na internet, no YouTube, procurem sempre vídeos de professores, não de terceiros, tá? Por quê? Não que seja um pecado, qualquer coisa disso, ou que os vídeos sejam ruins, não, nada disso, né? Tem muitas pessoas que não são professores e que têm bons vídeos no YouTube. A questão é descobrir quem são elas, né? Então, se você pega um vídeo de um professor aí que já leciona na área, com certeza tem uma grande chance de ser um vídeo bem melhor, bem mais explicado, tá? Bem mais conceitual do que um vídeo de uma pessoa que não está atuando como professor, tá bom? Mas é isso, não é desfazendo de ninguém, tá? É só para tentar facilitar aí o seu aprendizado, tá legal? Muito bem. Então, vamos voltar lá para os slides. Estamos aí nos slides então, tá? E vejam que eu finalizo aqui então a parte de lista, né? A parte de pilha. Então, como a gente já está com 34 minutos, eu vou mostrar no outro vídeo, tá ok? Como eu falei para vocês, eu dividi essa unidade 8 aí em 6 partes, né? Arranjos, que eu já falei, listas, que eu acabei de falar, pilha, né? Que eu vou falar na próxima aula, e aí vai ficar faltando filas, conjuntos e hash e maps, né? Ou seja, na verdade, conjuntos são hash sets e maps são hash maps, ok? Muito bem, então, muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Até a próxima aula e vamos lá. Tchau, tchau.